de vida e nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Eu quero te convidar nessa noite, fazendo uso da palavra de Deus. Muito obrigado, Judá, Deus te abençoe. Abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso de número 16 até o número 21. Gálatas, capítulo de número 2, verso 16 ao 21. Esse texto é lindo, 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 lindo. Esse texto, ele nos coloca em sintonia com aquilo que Deus quer e deseja de nós. Esse texto é primordial na vida do cristão, de entender porque somos cristãos. Então esse texto ele vai balizar um pouquinho sobre aquilo que Deus ele busca em nós. Né? Aqui eu vejo termos jurídicos, trazendo para nós a finalidade e a fundamentação de sermos de Jesus, de tudo que foi construído e constituído na cruz do Calvário. Gálatas 2, verso 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé, em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, somos nós, mesmo também achados pecadores. Dar-se-era caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu. A mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me morrer Cristo em vão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra, ela está sendo aberta de ponta a ponta para a tua igreja. E quando o Senhor abre o leque do entendimento para nós, a tua igreja, ela tem o privilégio de ver o próprio Deus a cuidar, a zelar, porque o bom pai é aquele que cuida, e a correção de Deus é belíssima, é nobre, porque o Senhor ama a tua igreja. E nós submetemos ao teu senhorio, entendendo que tudo quanto o Senhor vai ministrar, Deus, é para crescimento da tua igreja, é para a tua igreja venha estar ousada, forte, e viver na plenitude do teu Espírito Santo. E é na cruz, Pai, que tudo ganha forma. E é na cruz que nós vencemos as nossas maiores batalhas. Eu oro, abençoando a tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tome assento, meu irmão. Tome assento, minha irmã. Tem uma canção que tem mexido muito o meu coração essa semana. É a canção da Heloísa Rosa. Ela começa a falar que leva-me para a cruz onde eu te encontro. Ela começa a dizer, leva para a cruz onde eu preciso. Ela começa a trazer parâmetros da cruz com a vida dela. Ela começa a trazer parâmetros da cruz com a verdadeira adoração. Ela começa a se posicionar diante da cruz e dizendo, Deus, se não for para estar na cruz, eu não quero. E ela vai dizer assim, eu já estou crucificado em Cristo. Já estou crucificado em Cristo. Ela vai dizer no estribilho da canção, que é na cruz onde ela se encontra. Que é na cruz onde os seus olhos se abrem. Que é na cruz onde ela se posiciona diante do reino de Deus. Que é na cruz onde as coisas ganham formas e nós ficamos agora aparentes, porque a cruz ela vai espelhar o nosso pecado
e vai transparecer a santidade e o amor de Deus. E agora eu entro no texto, porque o texto vai dizer, na carta de Gálatas, por intermédio do apóstolo Paulo, que era um cara que era novo na fé. É um camarada que tinha 14 anos de cristianismo. Ele não nasceu num berço evangélico. É um cara que nasceu fora e agora estava dentro. É um cara que conhecia a lei, mas agora está conhecendo a graça. É um cara que dominava o saber, um cara poliglota, que dominava, que conhecia, que foi instruído por um mestre do tempo, mestre da lei, chamado Gamaliel. Então, a respeito de lei, ninguém era mais apurado do que ele. Então, ele conhecia a lei. Mas, num dado momento, nesses 14 anos, que ele teve o coração aberto para Cristo, e teve uma experiência fantástica na sua caminhada de fé, ele começou a caminhar com um homem de Deus chamado Barnabé, e esse homem participou com ele algumas viagens missionárias, e no dado meio do caminho, ele foi convertendo pessoas na anunciação das boas novas, e essa anunciação das boas novas fez com que um escravo grego chamado Tito abra seu coração para Jesus, conta a experiência dele para Paulo, e começa a falar assim: olha, eu tinha um senhor, e o meu senhor me oprimia, pegava pesado comigo, mas eu fugi da presença dele, eu fugi, porque ele não estava me tratando bem. Mas aquele moço que era escravo, que foge, ele encontra com Paulo, encontra com o Evangelho, encontra com Jesus, e tem a sua vida transformada, começa a ser municiado de palavras proféticas, palavra de conhecimento, palavra de revelação, e ali ele se alimenta. Só que tem um sonho no coração daquele homem, que estava em Antioquia, quando abriu o coração dele, e Paulo falou assim: é necessário que nós nos desloquemos para Jerusalém, porque lá em Jerusalém estão os homens de Deus que caminharam com Jesus. Lá está Cefas, Pedro, os demais companheiros apóstolos que caminharam com Jesus, e eu quero mostrar para ele a tua vida, que você é um grego, um novo convertido, um pagão, que tem uma vida acesa em Deus. E agora chega lá em Jerusalém. Que top, hein? Visitar Jerusalém, onde pessoas pagam caro para estar lá. Esse moço foi convidado pelo apóstolo Paulo a estar lá em Jerusalém, do lado de Pedro, do lado de Tiago, de João, do lado dos demais apóstolos estavam lá, e eles estavam lá a debater, a falar das coisas grandiosas do Evangelho, estavam lá a discursar a respeito daquilo que é o fundamento da fé. Então Pedro com os apóstolos estavam ali. É uma coisa de luxo viajar para Jerusalém, a Terra Santa, onde nasceu e morreu e ressuscitou o nosso Senhor. Caminhar com o homem de Deus, que caminharam com o Rei Jesus, e tem muito a nos ensinar sobre os segredos da fé. Paulo explicou o Evangelho da Boa Nova da maneira habitual e costumeira na qual ele viveu esses 14 anos. E Tito estava lá, como um fruto. Como um fruto. Eu vou entrar no texto, mas eu quero te perguntar nessa noite: quanto tempo você está na caminhada da fé? Quanto tempo você serve a Jesus? Porque o apóstolo Paulo era um novo convertido e estava levando na presença de Deus o seu fruto. Tito não era um camarada qualquer, não era um camarada que era fácil de ganhar, era um camarada que estava completamente habitolado, fugindo das suas responsabilidades. E o apóstolo Paulo não passa a mão na cabeça dele, não. O apóstolo Paulo fala assim: olha, agora que você aceitou a Cristo, você vai voltar lá para o seu Senhor, você vai servir Ele melhor do que você servia antes, porque você não vai servir o seu Senhor porque Ele é o seu Senhor, você vai servir Ele porque Jesus é o teu Senhor. Mudou-se. Estava embaralhando as coisas na cabeça deste moço, mas mudou-se. E vai dizer que ele volta. Prova disso que ele volta, o apóstolo Paulo escreve uma carta a Tito, este mesmo moço, que ele leva para Jerusalém, para começar a sintonizar ele na fé, porque outrora ele estava fora, e agora ele está dentro. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, que é, sabendo que o homem não é justificado pelas obras, o que acontece, pastor? Não podemos ser condescendentes com os erros que comprometam a verdade do Evangelho. Condescender é que você não impõe regras. A ordem, disciplina,
Condescender é você ver que alguma coisa está errado e você não faz nada, faz corpo mole. A aplicação particular aqui, ela nos parece bem simples, porque o texto, a situação que eles estavam ali duvidando e estudando, era a respeito da circuncisão. Daqueles que tinham a fé em Jesus, e que não eram judeus, mas eram de outra religião, outra região, eles não poderiam receber Jesus como incircunciso. Aí Paulo fala assim, olha, peraí, vocês andaram com Jesus, vocês caminharam com Jesus, a lei já fala isso tudo. A lei já fala a respeito do decálogo de Deus, dos 10 mandamentos, que você tem que adorar a Deus, não pode se dobrar em mais escultura, não pode roubar, não pode adulterar, não pode dar falso testemunho, não pode cobiçar as coisas alheias, não pode, a lei está lá. Mas a lei ela fala a respeito de uma obrigação, de eu não fazer para não ser punido. A lei está lá por intermédio do pecado, para mim não pecar. Quando Jesus vem, ele não vem para isso, ele vem para falar que muito além da lei, ele vem a vida, muito além de obedecer e atentar para a lei, eu tenho que atentar para a vida humana, para o coração que se abre. Eu não quero saber onde ele nasceu, eu quero saber se ele quer Jesus. Eu não quero saber quem é o pai ou quem é a mãe dele, eu quero saber se o coração dele abriu, eu quero ser o primeiro a cuidar dele. Apóstolo Paulo cuidou de Timóteo, apóstolo Paulo cuidou de Tito. E nós na igreja do Senhor queremos cuidar daqueles que é mais fácil cuidar. É mais fácil cuidar daquele que vai me obedecer do que cuidar daquele que levantou a voz para mim. É mais fácil cuidar daquele, se eu falar ele vai baixar a cabeça, do que cuidar daquele, se eu falar ele vai me retrucar, vai fechar a mão e vai falar assim, eu venho se eu não te pego. É mais fácil eu cuidar de alguém que vai passar a mão na minha cabeça, ou vai me oferecer um banquete, do que eu pagar um preço, gastar um preço por alguém que não está nem aí para mim, que a qualquer momento pode pisar no meu pé e me dar uma punhalada. Aí o apóstolo Paulo está lá. Os judeus eles tinham sido salvos e não por causa da lei, porque a lei não traz salvação. A lei ela traz uma obrigação. Eu obedeço, logo não sou condenado, porque a lei condena a morte aqueles que fracassavam em obedecer perfeitamente. Isso trouxe maldição sobre todos, porque todos romperam os seus sagrados preceitos, mas o Salvador é aquele que apresentou como único objeto de fé. E Paulo ele fala, ele coloca que o gentio ele não pode estar debaixo da lei, porque a lei dizia que as pessoas que deviam fazer, mas não fazem, elas automaticamente seriam punidas. A lei ela foi dada para revelar o pecado, para que a salvação viesse por intermédio da graça em Cristo Jesus. Esse texto é um divisor de água na vida do cristão. Ele fala muito sobre a vida do cristão, porque ele vai falar assim, ó, pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, o que precisamos fazer? John Calvino vai dizer assim, Cristo ele veio para edificar. E se ele veio para edificar o seu reino do pecado, não adianta, não me cabe olhar para essas questões e entender que em 1 João 8,3 vai dizer que Cristo ele veio destruir toda a obra do diabo. Assim Paulo declara que ao pregar o evangelho, ele restaurou a verdadeira justiça, a fim de que o pecado fosse destruído. O que o Paulo estava dizendo, Pedro, tu é um camarada que andava com Jesus. Se você está voltando atrás a respeito de não comer com gentios, está errado. Está errado. Não foi isso que nós aprendemos, não foi isso que eu aprendi contigo. Eu vi quando você se portava. Enquanto tinha os judeus, você se portava com os judeus. E quando você veio sozinho para estar com os gentios, você ministrava, estava alegre, feliz, comia com a gente. Mas começou a vir outros apóstolos, e você começou a dar para trás e começou a agir com o nariz em pé, condenando. Ei Pedro, está errado. Pedro, está errado. Eu aceito a minha submissão, se eu estiver errado. Mas confirma para mim aí o que está acontecendo.
As suas ações, Pedro, em Antioquia, porém, pareciam indicar que ele não estava completamente justificado. Pois quem precisava voltar à lei para contemplar a salvação, não estava ali colocando Cristo como um Salvador, perfeito e suficiente. Se vamos a Ele para ter os nossos pecados perdoados, porém depois precisamos ir a algo mais, acaso Cristo não é suficiente? Cristo é ministro do pecado? Claro que não. Claro que não. Porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, na verdade, se eu abandono a conta da revelação que é fundamental, porque primeiro e único fundamento tem que ser Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o Senhor, eu entendo que o reino dele será estabelecido. Se Jesus Cristo é o centro, o evangelho do reino, só é do reino porque Jesus é o Senhor. E sendo o Senhor, Jesus Cristo é quem faz toda a diferença. Eu não posso dizer que eu sou servo de Jesus e não sirvo. A maior contradição é quando o servo Jesus possui discípulos que não servem. Como seremos a sua imagem e semelhança? O que faremos por revelação e não por tradição? Permaneça na revelação. Você deve... Pedro tinha abandonado todo o sistema legal pela fé em Cristo. Ele tinha repudiado qualquer diferença entre judeus e gentios, quando se tratava de encontrar um favor de Deus. Agora, ao recusar comer com o gentio, ele estava reconstruindo o que havia destruído. Fazendo aqui, ele se revelava um transgressor. Ou ele estava errado por trocar a lei por Cristo, ou estava errado agora por trocar Cristo pela lei. Pedro, você está errado. Agora você vai escolher o teu erro. Ou errado por optar pela lei e abandonar Cristo, ou errado por escutar e trocar a Cristo pela lei. Escolhe qual é o teu erro. Que moral, hein? Que moral, hein? Olhar para Pedro, aquele que foi pedra, a coluna para a igreja, e falar assim: meu querido, eu sei que você é humano, e está propício a erro. Confessa que dói menos. Ei, Pedro, eu sei que eu estou chegando agora, eu sou um novo na fé, mas confessa que dói menos. Quem morreu na cruz foi Jesus. Tudo que foi construído lá foi para nós. Eu não andei com ele, eu não tive o privilégio que vocês tiveram de passar com ele 3 anos e meio, de participar do Calvário. Eu não tive esse privilégio. Vocês tiveram. Mas a experiência que eu tive foi tão marcante que a minha vida inteira eu estava agarrado na lei e ela não me levou a lugar nenhum. Eu estava agarrado nos meus dogmas e ela não me levou a lugar nenhum. Eu estava agarrado em tradições, mas não me levou a lugar nenhum. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, as coisas mudaram. Quando a minha vida foi marcada por Ele, não tem como eu viver dependendo da lei. Eu dependo da salvação em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu não estive lá, mas aquilo que foi feito está valendo na minha vida. Já estou crucificado com Cristo. Eu não olhei, mas já estou crucificado com Cristo. Eu não vi nada dos milagres que vocês viram, mas já estou crucificado com Cristo. Ficar no pé da cruz não ajuda. Não estar no pé da cruz, o caminho na qual Jesus venceu. Temos que estar na cruz. Foi aí que Jesus venceu o principado e potestade e todos os poderes das trevas. Quando eu uso de palavras que eu tenho que estar nos pés da cruz, está errado. Você tem que estar na cruz. Porque já estou crucificado com Cristo. Jesus não estava nos pés, ele estava nela. E por estar nela, você tem que anunciar que estar na cruz
Porque por intermédio de estar na cruz, os poderes das trevas e todas as hostes do inferno são vencidas. E é aí que nós vencemos. Cometer pecado e receber graça para ser perdoado. É apropriado que o iniciante esteja entusiasmado, querer ganhar o mundo num dia só. Um novo convertido, meu irmão, não tem ninguém com mais gás do que ele. Não tem. Não tem ninguém com a vontade de aprender mais aguçada que a dele. Não tem. Não tem ninguém que desafie, que ele não arrisque a própria vida por uma causa nobre. Não tem. Agora está o apóstolo Paulo, novo convertido, dizendo: olha, meu irmão, se eu tiver errado, eu desmonto tudo quanto eu aprendi, mas eu quero começar certo. Mas se eu tiver certo, eu quero dizer que já estou crucificado com Cristo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele anuncia o poder da cruz. Ele anuncia que estava anulando a sua vida para gastar na presença de Deus. Ele estava dizendo: olha, meu irmão, eu não quero ser gradual, eu não quero ser parcial. Eu quero entregar a minha vida por completo na cruz e ser crucificado com Jesus. Eu não quero somente um dia ou outro estar na cruz, eu quero todo dia estar na cruz. Eu não quero só no domingo estar na cruz, eu quero na segunda, na terça, todos os dias na semana estar na cruz. Eu não quero somente os momentos de culto, ou momentos de festividade estar na cruz, no momento que está ruim, buscar a cruz. Eu quero no momento do churrasco, da festa, eu quero no momento da cruz. Está na cruz. Pela manhã eu ministrava e trouxe uma ilustração a respeito de nós nos queimar, nós nos gastar em prol do outro. E eu falei a respeito de uma vela. Uma vela para ti hoje não faz muito sentido, não vale nada. Você vai no mercado com um pacotinho de vela, deve pagar uns 3, 4 reais. Aí vem 12 velas, se você dividir ali por 12, não vai dar centavos. Mas uma vela acesa, ela ilumina o caminho de muitas pessoas. Uma vela acesa faz com que muitas pessoas não andem mais na escuridão. Uma vela acesa, ela não vale de nada, porque ela não pensa em si só. Ela fica acesa, com o pavio aceso, e o ambiente fica aceso para que outras pessoas não fiquem escorregando e não fiquem no oculto. Ela vai se gastando, derretendo, se queimando, se esvaziando, se gastando por completo, para que a minha vida, a tua vida seja iluminada. Isso é o Evangelho das Boas Novas. Eu acender a minha vida como um pavio, como uma vela, e outras pessoas serem iluminadas para o caminho que é Jesus. Eu ter minha vida acesa como uma vela, para que a tua casa, para que o teu vizinho, para que outras pessoas venham encontrar o caminho que é Jesus. Porque como você está aceso, meu irmão, as pessoas conseguem ver o caminho com mais facilidade. Mas quando você está apagado, você está no escuro, e ela também. O Evangelho é aquele que favorece o outro e de repente desfavorece a mim. Como assim, pastor? Nós ministramos pela manhã, falando sobre o legado da fé. Nós trazemos a história de José, um camarada que pela lei, ele tinha todo o direito de repudiar a sua esposa Maria. Pela lei, ele tinha todo o capricho, todos os deméritos para poder entregar a Maria por bandeja. Pela lei, essa mesma lei que aprisiona, a primeira lei que mata, a lei que faz com que a gente venha agir por intenções próprias. Pela mesma lei, ele tinha legalidade para fazer qualquer coisa com Maria, porque estava grávida e eles não tinham nada ainda, não tinham nem casado. Pela lei, ele tinha toda autonomia para fazer qualquer delito. Pela lei, ele foi desfavorecido pela lei, mas dentro da lei ele viu um meio que era maior do que a lei. Dentro da lei, ele viu algo que era bem mais precioso do que a lei, que era a obediência, que era o amor, que era a graça, que era a misericórdia, que era a justiça de Deus. Ele encontrou e protegeu Maria, protegeu um legado, se ajuntou a ela, casou com ela. E eu entendo, meu irmão, que quando eu estou aceso nas boas novas do Evangelho, outras pessoas são municiadas e legados são forjados. Eu vou mirar legados. Quando eu vivo a cruz, eu miro legados. No verso 21 vai dizer que eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-me Cristo morrer debalde. Em outras palavras, se eu anulo Deus, porque a justiça provém da lei, eu estou abrindo mão daquilo que é a essência
e prioridade na minha vida, e Cristo, Ele morreu em vão. A lei, ela está aí. A lei, ela vai redimir algo para a gente poder caminhar. Mas Jesus não quer que você venha andar pela lei, Ele quer que você venha andar pelo amor. Eu não vou nem colocar o termo andar pela graça, mas eu quero que você entenda que você venha andar pelo amor. Porque pelo amor, Deus quer que você cumpra, que você executa, não por causa do medo de ir para o inferno, por causa da punição do pecado. Ele quer que você cumpra, que você execute por intermédio do amor. E que você entenda que não foi o homem, não foi a mulher que morreu na cruz do Calvário por você, foi Ele. Então tudo que você faça, tudo que você executa, faça para Ele. Se você está na igreja, executa para Ele. Se você está na tua casa, executa para Ele. Se você está no teu trabalho, execute para Ele. Foi Ele que fez tudo acontecer. Foi Ele que mudou a dinâmica da vida. Foi Ele que mudou a dinâmica da pedagogia da fé. Foi Ele que mudou a dinâmica outrora que nós estávamos fora, agora estamos dentro. Foi Ele. Foi Ele que favoreceu para nós. Foi Ele que morreu e falou assim, olha, eu fui a vela que foi acesa, para que a humanidade não se perdesse. Que coisa linda. Eu fui a vela acesa para a humanidade não se perder. Jesus foi crucificado diante de mim. Eu fui crucificado com Cristo. Os que são crucificados com Cristo na carne, nas suas paixões e nas suas concupiscências. O mundo foi crucificado por mim e fui crucificado para o mundo. O crente não deixa de viver como uma personalidade ou como um indivíduo, mas aquele que é visto por Deus como tendo morrido, não é o mesmo que vive. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o Salvador. Ele morreu por mim, para que eu siga vivendo a minha vida, não como bem entender, mas na dependência dEle. Viver na dependência de Deus é falar, Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu posso fazer aquilo. Viver na dependência de Deus é entender que o reino é dele. Ninguém faz nada sem que antes no reino seja estabelecido. No reino tem uma ordem, tem uma decência, tem uma organização, um planejamento, tem uma hierarquia que vai colocar cada um nos seus devidos lugares. Eu não posso ultrapassar e passar na frente de algo que para mim não foi conferido. Eu não posso fazer e tomar a frente de algo que para mim não foi confiado. Tem as pessoas destinadas para executarem. Quando entendo e vivo essa dependência, o cristão vive em contínua dependência em Cristo, ligado nele, permitindo que Cristo viva a sua vida em si mesmo. Assim, a regra da vida do crente é Cristo, não a lei. Não é uma questão de se esforçar, mas de confiar. Ele vive uma vida santa, não por medo ou por castigo, mas por amor ao Filho de Deus. Eu vou entender, meu querido, que quando eu entendo a crucificação de Jesus, quando eu entendo os feitos de Cristo na cruz do Calvário, Ele vai me anelar, Ele vai me abraçar, ao ponto de dizer assim, olha, você está protegido pela cruz que você defende, que você está crucificado. Você tem autoridade por intermédio da cruz, que você está assumindo que é tua. Mas na igreja do Senhor tem vivido tempos difíceis demais, tempos complicados demais. Tempo de virarmos as costas para a cruz. Tempo de fechar os nossos olhos para a cruz. Tempo de pregar tantas coisas que não seja a cruz. Igrejas que estão abertas, funcionando online ou presencial, que têm deixado de falar da cruz. O apóstolo Paulo, ele é muito enfadonho quando ele fala que para os outros é loucura. Tem coisa que me dá um resultado mais fácil. Tem coisas que fazem com que eu venha ter um resultado mais rápido. O apóstolo fala assim, é loucura. E ele vai dizer, mas para nós é poder de Deus. Eu vou falar da cruz, mesmo que demore um tempo para conseguir aquilo que o meu coração anseia e deseja. Eu vou ministrar a cruz, porque se a tua vida sendo acesa em Deus, a tua casa se posicionando diante do reino, é uma alegria tamanho, e não há preço que pague. Eu vou falar da cruz, porque foi a cruz que me colocou neste altar. Eu vou falar da cruz,
Porque por intermédio dos feitos na cruz, nós estamos aqui para glorificar o Filho de Deus. Eu vou ministrar a cruz, porque a cruz, ela vai nos colocar na condição de servo e não de senhor. Eu vou ministrar a cruz, porque a cruz vai novamente, como uma antena, nos sintonizar com a frequência do céu. E se eu estiver fora um pouquinho, eu deixo de receber aquilo que Deus quer para a minha vida. A frequência dos céus, ela passa na cruz. A cruz é essa antena que nos sintoniza aos canais dos céus. E só eu abrir mão dessa antena, dessa frequência que passa na cruz, eu vou deixar de receber tudo quanto já está sendo liberado dos céus. Os canais, os milagres, os prodígios, uma fase nova na minha vida, que eu só posso acessar por intermédio da cruz. A cruz vai abrir de maneira muito visível aquilo que Deus quer para nós. Deus quer para ti uma família restaurada, uma família bem-sucedida. Deus quer para ti um lar de pé forte. Deus quer para ti um emprego que outrora você venha glorificar o nome dEle, mas passa pela cruz, porque a cruz você vai sintonizar naquilo que Deus quer para a tua vida. Deus não quer de forma alguma que você venha ser um profissional da área da saúde somente e ficar ali. Deus quer que você seja o cara, a mulher que faz o nome dEle engrandecido lá. Mas é a cruz que baliza isso. E o apóstolo Paulo, ele é muito feliz em dizer que logo já não vive eu, mas esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você tem vivido para Jesus? Você tem vivido para Jesus ou tem vivido para você? Pastor, tem vivido para mim. Eu tenho corrido das coisas para mim, eu tenho buscado as coisas para mim. E vou te perguntar mais uma vez, você tem vivido para Jesus? Porque para viver para Jesus é você entregar tudo na mão dele e deixar ele tomar conta. E se ele te pedir para fazer alguma coisa, você faz. Eu lembro que levei minha filha num salão. E lá no salão, a moça do salão falou assim: olha, a sua filha está pequenininha agora, né? Está aí chamando o papai, está segurando no seu braço, está deitando no seu ombro. Vai crescer, a gente cria para o mundo, a gente larga para o mundo. Eu falei assim: não, eu crio a minha vida, a minha filha para Jesus. Eu não estou criando a minha filha para o mundo. Eu estou criando a minha filha para Jesus. Ela olhou para minha cara. Se você tem esse hábito de falar para todo mundo que os filhos crescem e o mundo que toma conta, lá em casa não é assim não. Quem toma conta das minhas filhas é Jesus. Porque eu entendi que a minha vida é de Jesus. Eu entendi que a minha casa é de Jesus. Então quem toma conta das minhas filhas, da minha casa, da minha esposa, da minha vida, é Jesus. Elas podem estar no colégio, elas podem estar na praça, podem estar no shopping, podem estar brincando. Quem toma conta das minhas filhas são Jesus. É Jesus. Quem toma conta da tua filha, irmã Rômulo, é Jesus. Irmã Janaína, é Jesus. Não é o mundo. Irmão Jean, é Jesus. Irmã Renan, é Jesus. Quem toma conta dos nossos filhos não são o mundo. Eu não estou criando a minha filha para o mundo, eu estou criando para Jesus. É para Jesus. Então a nossa mentalidade vai mudando, porque eu assumi a cruz. E por intermédio de ter assumido a cruz, as minhas filhas estão agarradas nela. Porque eu estou agarrado nela, eu estou falando: Deus, eu estou agarrado na cruz. As minhas filhas vão vir agarrado nela. Papai, o que você está fazendo? Eu estou agarrado naquilo que segura a minha fé, naquilo que segura minhas forças. Papai, mas é a cruz, é a cruz. E elas vão reproduzir esse legado. Nós somos reprodutores de legado. Por isso que a cantora Heloísa Rosa está dizendo: leva-me para a cruz, aonde eu te encontro. Se eu encontro com Jesus na cruz, a minha casa vai encontrar com Jesus na cruz. A tua casa vai encontrar com Jesus na cruz. A tua família vai encontrar com Jesus na cruz. Se você marca o encontro na cruz com Jesus, pessoas vão ver você marcando o encontro com Ele. E vão prestar atenção na tua vida que tem marcado o encontro com Jesus.
Porque quando você marca o encontro com Jesus, Ele não fura. Ele chega primeiro com você e fala: eu estava te aguardando, eu estava te esperando. Porque quando nós encontramos com Jesus e marcamos o encontro com Ele, Ele é o primeiro a favorecer o caminho, abrir o caminho, para que você tenha livre acesso para chegar diante dEle. Mas o novo convertido tem facilidade para encontrar. E nós, com algum tempo de igreja, vamos deixando isso de lado. E nessa noite eu não quero perguntar quanto tempo você tem de igreja. Eu te pergunto, quanto tempo que você deixou de ter um encontro com Jesus? Quanto tempo você deixou Jesus te esperando? Quanto tempo você está ciente que Jesus sempre quer marcar um encontro contigo, mas você deixou ele esperando? Em outras palavras, você deu um bolo em Jesus. Que coisa horrível. Você deixou Jesus esperando. Mas você está disposto nessa noite? Está disposto nessa noite? Fazer valer. Um Jesus que te espera. E você se apronta. Você se apruma. E diz com seus lábios: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é dele. A minha vida é para o louvor da glória dele. Pois eu não quero tornar, edificar aquilo que eu destruí. Eu não quero levantar um velho homem, eu não quero. Eu quero fazer valer um novo homem, a nova mulher, um novo filho, a nova filha que Deus. Eu não quero voltar a trazer aquilo que eu destruí. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Se levanta.